Como é que vocês estão? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Me avisem aí aqui no nosso chat, aqui no nosso comentário. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, galera do Instagram. Vocês estão bem? Estão todos bem? Vocês estão me ouvindo bem? Beleza? O áudio tá ok? Por favor, me avisem aí. Dá um tempinho o pessoal vir chegando. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Se estiverem me ouvindo bem aí, pessoal do YouTube, me avisem, por favor, se o áudio tá beleza. Tá bom? Então, beleza. Muito bem. Sejam bem-vindos, então. Boa noite, boa noite, boa noite. Beleza. Muito bem. E aí, pessoal do Instagram. Ó, seguinte. Antes da gente começar a nossa aula, só queria avisar mais uma vez aqui o pessoal que tá no Instagram. Por favor, a gente tem aqui uma imagem bem melhor e um áudio bem melhor para vocês acompanharem pelo YouTube, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem me acompanhar pelo YouTube, tá bom? Muito bem. Mais um aviso antes da gente começar propriamente, a gente começar a dar aula, a gente conversar aqui um pouquinho, não é isso? Eu queria lembrá-los de que do dia 6 ao dia 11 de abril, eu vou fazer um evento aqui no YouTube, também no Instagram, e serão 6 dias de aula sobre psicologia, psicoterapia, compulsão, vício. Vai ser um evento que a gente vai fazer pra gente falar, inclusive, da especialização em psicoterapia da adição sexual. Se você tem interesse em participar desse evento, é só você tocar no link que está sendo disparado aqui nos comentários pela minha equipe, maravilhosa. Ou você também pode tocar no link que vai estar anexado aqui a essa aula, beleza? E aí é só entrar nesse grupo de WhatsApp, porque você vai ficar sabendo de tudo, ficar por dentro, para participar dessa comigo. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos lá. Então, eu sempre disse para vocês, e aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, rapidinho, eu só vou me apresentar, porque estão chegando a primeira vez. Eu sou o Miguel Soriano, eu sou psicoterapeuta, e eu atendo especialmente casos de vício em pornografia há muitos anos. Então, no Brasil eu me tornei a pessoa com mais experiência em atendimento e trabalho com vício em pornografia e outras adições sexuais. Então eu já atendi de vocês puderem imaginar nesse nicho. E hoje a gente está aqui para poder ensinar um pouco sobre essas coisas. Por isso que a gente está fazendo essa série de aula, tá? Então, muito bem. Dito isso, um dos objetivos dessas nossas aulas, um dos objetivos do meu trabalho é realmente fazer algo que dure, tá? O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Eu sempre fui muito contra qualquer tipo de trabalho que não fosse perene. Em que sentido? Qualquer trabalho que começasse agora e morresse ali na frente. Então, assim, muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a me preparar para isso daqui que eu estou fazendo hoje, eu disse para mim o seguinte, assim, olha, quando eu entrar em campo, eu ainda não estou pronto ainda, mas quando eu entrar em campo, eu vou entrar para não parar mais. Então, quer dizer, eu não vou entrar em campo para morrer logo ali. Quer dizer, não vou entrar em campo, não vou começar a nadar, né, para morrer na praia. Então, agora que eu já entrei em campo, quer dizer, o nosso trabalho aqui ele é imparável, né? Quer dizer, nada pode parar o que a gente está fazendo aqui. E você que está aqui assistindo essas aulas, pelo amor de Deus, isso é muito importante, assim. Se você de algum modo experimenta, né, ou sente o chamado a me ajudar nisso daqui, então, você é meu aluno perfeito, porque não precisa saber nada, tá? Se não sabe nada, melhor ainda, porque aí não chega a ser de minhoca na cabeça. É mais fácil ainda da gente conseguir ensinar. Não precisa desconstruir as minhocas, a gente só precisa construir. Tá? Ótimo, é o meu aluno perfeito, é aquele aluno que mas eu não sei nada, por onde eu começo? Ótimo, é isso aí, tá? Porque a gente quer fazer algo que dure. Então, o que é algo que dure? É algo que realmente tem algum efeito na sociedade. Ou seja, a gente poderia entrar naquele tema do que é o poder, mas não vai fazer isso nessa aula, pode dar uma outra aula só sobre isso. Mas, basicamente, o poder é aquele que é aquela ação cuja a duração histórica permanece mais ao longo do tempo. Então, esse nosso trabalho ele não é nem um pouco militante, tá?
no sentido de vamos acabar com a pornografia e vamos pegar plaquetinhas e vamos pra rua. Não é isso. O nosso trabalho aqui, ele tá não no nível da militância, mas no nível da formação dos intelectuais, na formação dos profissionais, na formação das classes falantes. Então, o nosso trabalho aqui, ele é um trabalho de topo da pirâmide, ou seja, a gente quer trabalhar do vértice da pirâmide, e trabalhando no vértice da pirâmide a gente consegue atingir a base da cultura. Então é isso que a gente vai fazer ao longo de muito tempo aqui. Então o nosso trabalho não vai acabar, beleza? Qual o tema da aula de hoje? Vocês me acompanharam no Instagram, não acompanharam, vou atualizar todo mundo. Eu falei um pouco sobre a beleza e a relação disso com pornografia, e a relação disso com vício em pornografia, a relação de beleza com o próprio problema da sexualidade. É muito legal ver isso, né? Eu tô com uma sala de aula com 100 alunos, cara. Isso é muito legal de ver, né? De verdade, 100 pessoas interessadas nisso daqui, a gente muda o Brasil. Tipo, interessadas e dedicadas, entendeu? A gente muda muita coisa. Muda muita coisa. Muita coisa. Que bom que vocês estão aqui, tá? Que bom mesmo que vocês estão aqui. Eu agradeço de coração. Bom, então vamos lá. Vamos aprender alguma coisa aqui, ó. Então o tema da aula é a beleza como uma das causas do vício. Ou mais ainda, a noção, vamos dizer assim, corrompida de beleza como uma das causas do vício em pornografia. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Muito tempo atrás, na escolástica, um sujeito chamado Duns Scott conceitualizou um negócio que a gente chama de os 3 transcendentais. E ele dizia assim, olha, tudo que é real, toda a realidade, é basicamente 3 coisas. É bom, belo e é verdadeiro. Tudo que é real, tudo que existe, é bom, belo e verdadeiro. Não é isso? É bom, belo e verdadeiro. É verdade, é bom e é belo. Então, esses são os 3 transcendentais. Então, a gente não vai aprofundar tanto em todos eles, a gente vai falar da beleza, né? No primeiro momento, a primeira coisa que eu queria que todo mundo aqui entendesse, eu acho que é importante falar isso, embora a gente ache que todo mundo já saiba, mas é importante dizer que a beleza, ela não é um elemento subjetivo. A beleza, ela não é subjetiva. Hoje em dia a gente tem experimentos que já mostram bebês pequenininhos que reconheceram a beleza de certos traços, de certos rostos, né? Então você aproximava um rosto mais bonito e o bebê ele sentia uma certa atração por aquilo ali, enquanto que outros não. Então quer dizer, a beleza ela é algo objetivo na realidade. Quer dizer, a beleza ela é algo que existe no mundo lá fora, e esse mundo lá fora ele independe do meu pensamento. Quer dizer, essa ideia de que a minha mente cria o mundo lá fora é uma ideia que surgiu primeiro com René Descartes e segundo com Kant. Kant que dizia isso, assim, olha, a minha mente cria a realidade lá fora. E disso se desdobra toda a psicanálise, inclusive. Quer dizer, a psicanálise, uma abordagem extremamente famosa no Brasil e no mundo inteiro, ela só foi possível graças ao pensamento de Kant. Quer dizer, Kant dizia que é a nossa mente que cria o mundo real lá fora. Antes de Kant e antes de Descartes, todo mundo sabia e acreditava que não, que olha, peraí, existe uma interpretação que a minha mente faz das coisas lá fora, mas não é a minha mente que cria o mundo lá fora. O mundo lá fora ele está dado, ele está criado, ele está feito. Isso quer dizer que existem coisas lá fora que independem do meu pensamento. E a beleza é uma dessas coisas. Quer dizer, existem elementos de beleza que são naturais e que independem da minha cabeça, tá? Então, vamos entender o que é um pouquinho desse tema da beleza
E aí a gente depois vai cruzar isso com o vício em pornografia. Então acompanha o raciocínio. Vamos lembrar que essas nossas aulas aqui, elas não são showman. Quer dizer, eu não vou aqui falar, é isso aí, vamos lá, pelo amor de Deus, né? Essas nossas aulas aqui, elas são... Esse aqui é como se todos vocês estivessem sentados aqui junto comigo. E a gente está aqui conversando e estimulando a nossa inteligência para perceber a realidade. É tão simples como isso que eu estou dizendo. Então é uma charla, né? Os mexicanos, os espanhóis, etc. É uma conversa. E nessa conversa a nossa inteligência ela começa a perceber coisas que ela não percebia antes. Mas que já estavam dadas. Então essa que é a nossa ideia, tá? Muito bem, então eu disse para vocês que a beleza ela é algo dado. Ela é algo dado no mundo real. Quais são os elementos que fazem com que uma coisa seja bela, seja bonita? Quer dizer, o que diferencia algo bonito de algo feio? A primeira coisa que a gente, vamos começar, vamos pensando, a gente vai jogando umas perguntas aqui e a gente vai fazendo aquele movimento bonito da filosofia, que é o movimento de reconhecer, né? Reconhecer, quer dizer, o que é reconhecer? Tem a ver com recordar. O que é recordar? Cor tem a ver com coração, então recordar é colocar de novo no coração. Olha que bonito, então. O movimento próprio aqui que a gente está fazendo, filosófico, é olhar para dentro e falar assim, não é porque o Miguel está falando, não é porque alguém está falando, não é porque fulano de tal está falando, não é porque o Papa está falando, é que é assim mesmo. É assim no mundo real mesmo. É verdade, né? Então o que acontece quando a gente vê algo belo? Quando a gente vê algo bonito? Às vezes é difícil pensar assim, vamos pensar o oposto para a gente entender. O que acontece quando a gente vê algo feio? Vamos criar algumas imagens aqui pra gente entender. Você mora num lugar todo ferrado. Tipo, as paredes do seu quarto, da sua casa, elas são tijolo furado, não tem nem reboco. É assim, tá no tijolo puro. A outra parede ela é pintada de rosa e a parede da direita aqui tem uma televisão de plasma gigante. E aqui tem, sei lá, um Honda Civic. Sei. E o que você ouve é funk, por exemplo. É mais ou menos o tipo que a gente vê na favela. Mas é uma coisa feia, né? E aquele teto ali, ele é baixinho né, você fica meio que sufocado. Você tem um ambiente de feiura. O que acontece no teu espírito diante da feiura? O que acontece dentro de você? Presta atenção. Essas coisas, elas têm que ser assim, uma coisa fenomenológica, ou seja, qual é a reação que aparece no meu peito quando eu tô diante da feiura? Respondam aí pra mim. Respondam nos comentários aí. A gente tá conversando, vamos lá. A gente tá numa sala de aula, vocês estão todos presentes aqui pra mim. Estão todos sentados comigo. Repulsa, o Gabriel falou. O pessoal que no Instagram quiser comentar também, pode comentar que eu dou uma olhada aqui também, tá? Pessoal, repulsa. O que acontece? Infelicidade, olha que interessante. Tristeza, desespero, olha que coisa. Tá vendo? Percebe que isso acontece com todo mundo? Tristeza, angústia, agonia. Agonia é legal também, né? Insatisfação. Quer dizer que diante da feiura, o nosso espírito, ele se entristece. Nosso espírito, ele se entristece, não é isso? Ele fica desesperado e a gente tem uma repulsa por aquilo, diante da feiura. Olha que coisa, né? Desânimo é uma espécie de tristeza, né? Uma espécie de tristeza, assim. Quando os problemas não seriam resolvidos
com uma certa ordem estética exterior. Não à toa, senhores aqui que já são médicos, terapeutas, psiquiatras, ou que já têm uma noção da vida, todo mundo sabe que uma pessoa, quando começa a deprimir, o que você enxerga no quarto dela? Bagunça. Ela não troca a fronha, ela não troca o lençol, ela não consegue organizar o quarto dela começa a refletir aquela tristeza interior dela, e vice-versa. Quer dizer, quanto mais bagunça exterior, mais tristeza tem aqui dentro, e vice-versa, né? Olha que interessante, como fotógrafo, né, a fotografia ela tem isso, né? Sempre aparece um desespero quando a cena não está bonita o suficiente. Quer dizer, que diante da feiura, o nosso espírito ele se desespera, ele se entristece. É por isso que o Jordan Peterson, na primeira regra dele, ele diz clean up your room. Quer dizer, limpe o seu quarto, quer dizer, arrume o seu quarto, organize o seu quarto, arrume sua casa. Essa é a primeira regra do Jordan Peterson. Arrume sua casa. Limpe o seu quarto. Não, né? Primeira coisa. Olha que coisa. Isso é fenomenológico. Isso surge aqui dentro do nosso coração. Surge dentro do nosso peito. Diante da feiura, a gente tem uma repulsa. Muito bem. E diante daquilo que é belo, se diante da tristeza a gente fica triste, se diante da feiura a gente fica triste, e a gente sente um repúdio, uma repulsa, diante da beleza, a gente o quê? A gente se alegra. Diante do belo, diante da beleza, eu sou atraído. Diante do belo eu sou atraído. Diante da beleza eu sou atraído. Diante do belo eu, vamos dizer assim, sinto alegria. Diante do belo eu sinto alegria. Dá pra acompanhar isso aqui? Diante da beleza eu me alegro. Estão acompanhando? Muito bem. Diante da beleza eu me alegro. Aquilo me atrai. Quais são os elementos de uma coisa bela e de uma coisa feia? O que faz com que uma coisa seja bonita e uma coisa seja feia? Tem várias coisas, tá? Mas eu não queria explorar todos, não. Tem vários elementos. Eu queria explorar só um, que é a integridade. Uma coisa bela, ela sempre é íntegra. Vamos explicar isso aqui. Uma coisa bela é sempre íntegra. O que é isso, Miguel? Eu vou dar um exemplo muito fácil aqui pra gente entender, tá? Academia. A pessoa vai fazer academia. Você vai lá na academia, a pessoa fica, sei lá, né, saradona, fica bonita, papapá, beleza. Não é isso? Você pega, tem uma mulher que é muito bonitona de corpo lá na academia. Assim, olha, essa pessoa às vezes ela não é tão bonita assim. Sabe por quê? Porque não existe beleza sem integridade. Presta atenção, a gente vai entender isso daqui. A beleza humana, ela é o esplendor, ela é o reflexo, né, de uma vida íntegra. Ela é o reflexo de uma vida baseada na verdade. A beleza humana, ela é o reflexo de uma bondade. Isso é muito bonito. Olha, uma pessoa má, ela é muito feia. Alguém aqui consegue imaginar Stalin bonito? Você consegue desassociar a figura de Stalin da maldade e analisar só assim, não, peraí, ele tem um rosto bonito, tem um bigode bonito, tem um cabelo bonito? Não dá. Quer dizer,
Quando você olha para Stalin, você fala, cara, isso aqui é a imagem da feiura. Isso é feio. E quando você vê uma pessoa bondosa? Quando você vê uma velha, idosa, mas que é bondosa? Existe um elemento de beleza ali? Ó, a velhinha, coitada, já não tem corpo nenhum, né? O corpo já meio que caiu, né? já se foi tudo, já não serve para mais nada ali, o corpo não funciona direito, coisa e tal. Mas quando você olha para aquela senhora, você fala assim, caramba, tem um elemento de beleza ali. Eu não consigo ver essa pessoa como uma pessoa feia. Por que no dia a dia, a Denise tá perguntando, né? Por que no dia a dia a gente não vê isso? Por que a gente não para fazer isso que a filosofia faz a gente fazer? A meditação. A gente não pensa. Só que quando a gente para pra refletir o que a gente está fazendo aqui, a gente para pra perceber, a gente fala, olha, uma pessoa que tem o corpo muito bonito de academia, por exemplo, se a gente olhar um pouquinho, né, mais, um olhar um pouco mais refinado, e esse é o olhar do terapeuta. O terapeuta, ele tem esse olhar muito refinado, um olhar e o ouvido muito refinado, né? O olhar, assim que o paciente abre a câmera ou assim que o paciente entra a porta, o olhar do terapeuta já viu muito mais do que o paciente imagina. A primeira frase que o paciente diz, ela diz muito. Inclusive, algumas abordagens respeitam muito, inclusive você precisa marcar, eu tenho registrado até hoje em alguns lugares aqui, qual foi a primeira frase do paciente. Eu pergunto isso para meus alunos na supervisão. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Um olhar mais refinado, e esse é o olhar que a gente treina para um terapeuta, ele olha para aquilo e fala assim, existe um elemento ali de neurótico, assim. Nessa beleza existe um elemento neurótico. Então vamos entender. Uma pessoa virtuosa, uma pessoa, por exemplo, eu vou pra academia, por quê? Porque eu quero ficar mais bonito para os meus. Porque eu quero ficar mais forte para conseguir servir melhor. Porque eu quero conseguir ficar mais forte para durar mais na vida e ter mais saúde para poder servir melhor as pessoas, ajudar mais as pessoas. Porque quando eu tiver 50 e tantos anos, eu não quero estar morrendo, eu quero continuar trabalhando. Por quê? Porque o meu trabalho é importante, não para mim, mas para ajudar outras pessoas. E é para isso que hoje eu já vou para academia, por exemplo. E é por isso que essa minha beleza ela é importante. Né? Agora, quando eu vou pra academia, porque eu quero ficar gostosona para dar para todo mundo. Ah, não, porque eu quero ficar gostosona porque isso chama a atenção dos homens. Ah, porque... Quer dizer, se eu vou pra academia por virtude, olha só, isso aparece claramente, isso me deixa mais belo. Aquela pessoa que ela vai pra academia, por exemplo, né, ela tem uma certa beleza estética externa, mas que não reflete uma beleza interior, a gente sempre percebe um elemento faltante, portanto neurótico. Você não é uma beleza plena. Não é uma beleza plena. Tá? Então, um dos elementos que fazem uma coisa ser mais bonita do que outra é a integridade. Quer dizer, quanto mais íntegra é uma alma, ou quanto mais íntegra é uma coisa, mais bela é aquela coisa. Mais bonita é aquela coisa. Aqui são alguns elementos sobre a beleza. Tem outros. Ordem, proporção. Quer dizer, quanto mais aquela coisa tá ordenada, mais bela é aquela coisa. Proporção. Então, imagina isso aqui, se esse enquadramento tivesse torto, né? Não tivesse proporcional aqui, né? Tudo meio desproporcional. Isso é feio. A Mônica está dizendo, mas infelizmente a maioria das pessoas hoje estão dando valor só ao externo. As pessoas não aceitam nada como é real. A maioria procura uma perfeição não existe. Então, por exemplo, e aqui a gente entra no... Vamos começar a trazer alguns elementos aqui do problema próprio da pornografia. Por que uma atriz pornô, na maior parte dos casos, ela é feia? Percebe? E para as mulheres,
são esposas, ou para as mulheres que de algum modo invejam aquilo, você, assim, pelo amor de Deus, não seja tão rasa assim. Você não pode ser tão rasa assim, de achar que ela é mais bonita que você. Você está sendo muito rasa, você está sendo muito superficial. Quer dizer, você só tem isso para oferecer? O que mais você tem para oferecer? É só isso? Claro que não. Então, não delira? Por que a atriz ou um ator, por que aquilo não é bonito? Porque não tem integridade? Porque não tem bondade? Para analisar. Você não vê beleza, você vê vulgaridade. Para olhar. A atriz fulana de tal, X, ou a mulher fulana de tal, X, que faz lá aqueles vídeos, coisa e tal. Para olhar. Não é belo. Eu tô certo ou não tô? Não é belo. De verdade. E a gente começa a arranhar um pouco o nosso tema. Por falta de integridade, porque não existe beleza sem verdade, porque não existe beleza sem bondade. Da mesma forma como não existe bondade sem beleza, bondade sem verdade. Não existe caridade sem verdade, né? Dizia Santo Agostinho. Não existe caridade sem verdade e não existe verdade sem caridade. Quer dizer, não tem como uma coisa se separar. As três coisas, elas são uma coisa só. Elas são o ser. Tudo que é bom, belo, verdadeiro. E é uno também. A unidade, bondade, verdade e beleza. Então é unidade. Nós somos feitos para unidade. Então, se tem algo belo, aquilo precisa ser uno. Quer dizer, precisa ter verdade, precisa ter bondade. Não existe beleza na maldade. Não existe beleza no mal. Não existe beleza no mal. Essa é muito bonito, né? O mal... ele sempre ele é feio. Só que aí tem outros problemas, que o mal ele pode aparecer para nós sub specie bonum, quer dizer, é sob a espécie de bem. Mas na verdade não é um bem, é um mal. Mas esse é um outro papo. É um papo sobre o problema do mal moral. Que inclusive nós teremos aula disso na especialização. Tá? Muito bem. Essas três coisas, bondade, beleza, verdade, o ser humano, ele aspira por elas. Ele deseja essas coisas. A beleza, ela tem uma outra coisa que ela causa um descanso, né, na alma, um repouso. É muito fácil a gente ver isso numa paisagem. Quando você vai pro campo, para uma cidade do interior, e você repousa no silêncio de uma paisagem, por exemplo. Aquilo, né, descansa a alma. Aquilo descansa de verdade a alma, né? Muito bem. Essas três coisas, bondade, beleza, verdade, elas são, por assim dizer, naturais no ser humano. Quer dizer, a gente aspira por elas naturalmente, tá? Bom, no caso da beleza, naturalmente a gente quer a beleza, a gente se atrai por ela. Então, existe um lugar dentro do ser humano, existe um lugar dentro da gente, tá? Existe um lugar dentro da gente que quer contemplar o belo. Existe um lugar dentro da gente que quer a beleza. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é o link com o problema da pornografia. Existe um lugar dentro de nós que quer a beleza. Tá? E presta atenção. É por isso que nós, e principalmente um terapeuta, precisa entender
E é por isso que a gente não pode julgar as pessoas que têm um vício sexual, que têm um problema sexual, que têm uma dificuldade com a sexualidade. Por quê? A gente não pode julgar, né, a pessoa que tem essas dificuldades. Porque ela experimenta. Só tô falando que tá travando, né? Eu não sei porquê. Travou, bababá. Vocês estão me ouvindo aí? Vamos esperar voltar aqui. Vocês estão me vendo e ouvindo agora? Me avisem aí, se voltou. Estão me ouvindo? Ok. Não, aqui no Instagram tá beleza. Eu acho que no YouTube que tava ruim. O pessoal migrou tudo pra cá. E agora? Vocês estão me vendo bem? Tá, no YouTube tá travando. Acho que aqui voltou. Estão me vendo bem? Me avisem aí no YouTube. Aguenta a galera do Instagram que a gente já começa. Já termina, na verdade. O pessoal do YouTube tá me vendo bem? Voltou? Tá travando? Eu vou continuar, cara. Eu não vou ficar aqui perguntando se tá travando, não. Tá. Sei. O pessoal tá tudo vindo pro Instagram pra ver o final do raciocínio. Ó, eu vou seguir, tá? Beleza? Muito bem. Então, olha só. Vamos continuar, tá? Não sei o que tá acontecendo. Vou continuar normal aqui. Beleza? Tá bom. Então, é o seguinte. Pessoal que tiver muito ruim pra cá, pulem lá pro Instagram, tá? O pessoal tá tudo vindo pra cá. A gente vai continuar, tá? Eu seguro um pouquinho pra vocês chegarem. Tá bom? Pra gente fechar o raciocínio. Pra gente entender. Beleza. Ó, seguinte, vamos lá. Eu vou continuar olhando pra cá, tá? Porque eu acho que tá gravando de qualquer modo, mas tô conversando com vocês aqui, tá? Muito bem. Existe no ser humano um desejo profundo de contemplar a beleza, de contemplar o belo. Esse é um fato. Tá? Por isso que a gente não pode julgar uma pessoa que tem uma dificuldade sexual assim. Por quê? Porque desse lugar, presta atenção, ó, brota aqui do coração um impulso, um desejo assim, caramba, eu quero contemplar a beleza. Eu quero o belo. Brota daqui, ó. Só que o que acontece, presta atenção, vamos pensar em termos, não vamos colocar nomenclatura, isso a gente pode fazer nas aulas de especialização porque vai ficar mais fácil. Mas vamos pensar aqui em termos de cabeça e coração só. Do coração humano brota naturalmente um desejo assim, ó, eu quero contemplar o belo. Só que quando isso chega aqui na cabeça pro sujeito, ele entende o contrário. E aí ele se confunde na sua ação. E aí ele vai, putz, vi pornografia, ou errei o alvo. Não era bem isso que eu queria. Entendem? Conseguem perceber isso? Quer dizer, olha, surge do coração um desejo de contemplar a beleza. Só que, ó, existe o coração aqui, existe a cabeça aqui. Quando esse impulso de contemplar o belo sai daqui do coração, até isso chegar aqui na cabeça, esse meio de campo aqui, ó, ele tá sujo.
Como esse meio de campo está sujo, isso que passa aqui se perverte aqui no meio. E aí quando chega na cabeça do sujeito, ele sente o quê? Ele sente desejo de ver pornografia. Ele sente vontade de ver pornografia. Só que não era isso que ele queria desde o começo. O que ele queria era outra coisa. Olha o nível de profundidade da questão. Então, o ponto tá não em simplesmente não ver pornografia. Não é isso. O ponto e o trabalho da mágica, né, do mago, que é o terapeuta, do mago, que é o psicólogo, do mago, que é o psiquiatra, o trabalho da boa psicoterapia vai ser justamente fazer o quê? Um trabalho de limpar o caminho entre o coração e a cabeça, entre o coração e a mente, entre o coração e a ação. Porque se eu limpo o caminho entre o coração e a ação, o barulho que sai daqui do peito, que é, caramba, eu quero contemplar a beleza. Se esse caminho, se esse meio de campo tá limpo, quando chega na ação, quando chega na consciência, quando chega na mente, quando chega na cabeça, eu quero contemplar a beleza. Vocês estão entendendo? Estão entendendo isso aqui? Olha a que distância nós estamos de uma abordagem meramente comportamental da coisa. Está a milhas de distância de uma abordagem meramente comportamental. Quer dizer, é porque o caminho entre o coração e a cabeça está sujo que a pessoa erra a ação. Ela erra o alvo. Essas aulas, elas são extremamente técnicas. Quer dizer, quem quer trabalhar com isso daqui vai começar a aprender esses termos aqui. Isso aqui na clínica faz um... Isso aqui não é que faz milagre, mas isso daqui no atendimento, isso aqui ajuda muito. Assim, isso, da mesma forma como vocês agora estão tendo a experiência de... Foi assim pela primeira vez, como ver o mar. Quer dizer, pela primeira vez eu estou vendo isso. Nossa, isso aqui abre... muito horizonte de consciência. Tá? Então, como a noção... Exatamente. Como a coisa tá suja, o trabalho do terapeuta ele vai ter que ser ele só, né? Não é só, mas assim, ele é um trabalho de quê? Não, beleza, não se preocupa com o que tá ainda aí. Tá, beleza, se eu sei que você tá caindo, mas aqui, ó, vamos limpar esse meio de campo. Quando a gente limpa esse meio de campo, o desejo de contemplar o belo chega puro. Santo Agostinho falava, né, da intenção simples e reta. A intenção simples e reta. O que é a intenção reta e simples? De algum modo tem a ver com isso aqui. Tá? De algum modo tem a ver com isso aqui. Então, a minha pergunta é, caramba, que psicólogo sabe isso? O terapeuta sabe isso? Tu chega hoje para um psicólogo qualquer na tua cidade, olha, eu tô com problema de pornografia, eu vou marcar aqui algumas sessões com esse psicólogo aqui. O sujeito vai passar milhas de distância disso que a gente está falando. Milhas de distância. Então, a compreensão que ele tem do problema é mínima, é zero, para não dizer zero, para não dizer zero, é mínima, muito pequena. É uma coisa muito ridícula. Muito rudimentar. Que assim, se eu conversar com meu tio, ele é a mesma coisa. É senso comum, né? O cara, não, nunca ninguém vai ver isso aqui na faculdade. Óbvio que não, isso daqui ninguém vai ver na faculdade. Em nenhuma faculdade do Brasil inteiro. Ninguém vai ver na faculdade do Brasil, nenhuma faculdade do Brasil inteiro. Quer dizer, esse olhar um pouco mais elevado
para a complexidade do ser humano, para a complexidade do problema que a gente está. Isso daqui faz diferença. Isso aqui faz muita diferença na hora de você ajudar um paciente. Você não fechar o problema num olhar meramente materialista e nem psicologista, mas olhar com essa visão aqui. Só que o terapeuta ele só vai adquirindo essa visão quando ele vai aprendendo com o outro que já teve essa visão. Então, os nossos alunos, eles vão, na medida que a gente vai dando aula, e vocês mesmo estão tendo essa experiência aqui já, vocês vão vendo que a visão de vocês começa a ampliar um pouco. Ela vai ampliando. Deu para entender? Só para lembrar, mais uma vez, do dia 6 ao dia 11, a gente vai fazer um evento gratuito aqui no Instagram e no YouTube. Não sei porque que o YouTube travou essa porcaria aqui, né? Não quis aqui conversar com a gente. Só porque a imagem tava bonita. Então eu vou falar de beleza, se estiver me vendo essa imagem feia aqui, né? Do dia 6 ao dia 11 de abril, a gente vai fazer 6 aulas pra gente falar desses assuntos. Psicoterapia, vício, compulsão, dependência, beleza? Se vocês gostarem, a gente pode falar disso de novo. E aí a gente vai ter tempo pra gente conversar dessas coisas, tá bom? Se você ainda não participa do nosso grupo mudo de WhatsApp, em que ninguém vai te amolar lá, ninguém vai te mandar bom dia, florzinha de família, você pode participar tocando no link que a nossa equipe disparou aqui nos comentários e que também está fixado aqui embaixo das aulas, tá bom? Beleza, pessoal? Deu pra entender? Beleza? Né? Deu pra sacar? Esse é foda, né? É muito legal, muito legal. Tá? Esse olhar amplo é um olhar de quem consegue não olhar para o outro como, né, como eu já falei assim, a pessoa não se analisa, né? A pessoa não se controla comportamento, a pessoa não se restringe dessa forma, a pessoa se ouve e se contempla. Isso muda muita coisa. O interesse que você tem pela outra pessoa muda muita coisa. Muda muito aqui. Tá? Muda muito. Tá bom? Fechados? Semana que vem nós voltamos. Na terça-feira às 20 horas com mais uma aula. Pena que acabou. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.